Agora, osteoporose e osteoartrite. A osteoporose, ela é um distúrbio esquelético crônico e progressivo que vai se caracterizar pela baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo. A gente vai ter uma resistência óssea comprometida e isso gera um alto risco para quedas, principalmente em idosos. A gente tem três tipos, na verdade, né? A primária, a secundária, e a primária ela se divide em dois. Primária 1, que geralmente predomina em mulheres na menopausa e tem relação com o estrogênio. Esse hormônio, quando em deficiência, faz com que a relação entre o RANK e a OPG, que é a enzima que inibe o RANKL, diminua. Então, essa relação ela fica desequilibrada e aí a gente vai ter grande perda óssea, né? E fraturas geralmente podem ser comuns. Aí a gente tem também a primária do tipo 2, que vai acometer tanto homens quanto mulheres numa mesma escala. E ela vai comprometer o osso cortical, trabecular, e tem uma ocorrência de fraturas geralmente vertebrais e no fêmur. Aí a gente tem o outro tipo, que é a secundária, e secundária, como o próprio nome já diz, vem em decorrência de um outro acometimento. Então a gente pode falar sobre endocrinopatias, fármacos, doenças genéticas, artrite reumatoide, doenças gastrointestinais. Existem inúmeras etiologias diferentes quando a gente fala de uma osteoporose secundária. Em relação à fisiopatologia da osteoporose, a gente sabe que o tecido ósseo ele é um tecido dinâmico. Ele vive em reabsorção e deposição de matriz óssea. Então, quando a gente tem um desequilíbrio desse dinamismo, a gente pode ter a presença da osteoporose. Então, o osso ele é uma forma rígida de tecido conjuntivo que é formado pelas células osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos eles vão se encontrar embevecidos de uma matriz proteica formada por fibras colágenas que são impregnadas de sais minerais, especialmente fosfato de cálcio. E aí, na fase orgânica, a gente tem a constituição por colágeno, proteínas e glicosaminoglicanos, que gera a elasticidade do tecido. E numa fase inorgânica, a gente vai ter o predomínio da hidroxipatita, que é o fosfato de cálcio, e outros minerais que são em menores quantidades. Os osteoblastos e os osteoclastos, eles vão estar no periósteo e no endósteo, formando a matriz óssea. Não é a matriz proteica, é a matriz óssea. E aí, na velhice, os minerais vão predominar, ou seja, vai ter queda dessa parte orgânica, vai ter diminuição da elasticidade do osso. O osso ele é um tecido pouco elástico, mas a partir do decorrer do tempo, com a idade, ele já perde mais elasticidade. E aí, quando a gente tem esse desbalanço entre osteoblastos e osteoclastos, a gente vai ter uma ainda menor elasticidade, ou seja, um alto risco para quedas, fraturas e alguma patologia relacionada a isso. É importante, às vezes, quando você está avaliando o idoso, principalmente quando a gente tem essa questão da osteoporose, quando você suspeita de uma osteoporose, quando você vê o idoso que ele está com o fêmur quebrado, por exemplo. Ele caiu e quebrou o fêmur, ou o fêmur quebrou e ele caiu? Você precisa avaliar isso, porque muitas vezes os idosos eles têm fraturas por conta de um baixo impacto, ou seja, caminhando eles podem chegar a fraturar, principalmente em idosos com osteoporose. E aí, no quadro clínico, geralmente o paciente ele não vai sentir dor, ou seja, ele vai ser assintomática, e aí eles só vão tomar conhecimento da doença quando acontecer aquilo que eu falei anteriormente. Vai ter a fratura
e o médico vai também observar uma radiotransparência no raio-x, ou seja, a diminuição da massa óssea lá no exame radiológico. Então, a presença de fratura, dor quando tiver numa evolução maior, quando estiver bem mais para frente na doença, e um colapso vertebral progressivo, ou seja, produz uma hipercifose. O paciente, o idoso ele já tem aquele centro de gravidade colocado para frente, o paciente idoso com osteoporose vai cada vez mais se inclinar para frente, ou seja, levando a uma hipercifose. Além disso, por conta dessas alterações na parede torácica, nas costelas e na vértebra, o paciente pode ter uma diminuição da expansibilidade pulmonar. Isso pode levar a outros problemas relacionados ao pulmão, ao aparelho respiratório desse paciente. Em relação ao tratamento, a gente tem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Então, as medidas preventivas não farmacológicas estão relacionadas a uma nutrição adequada, a bons hábitos de vida, a esse controle do ambiente, ou seja, você controlar o risco de quedas desse paciente. E as farmacológicas é fazer a suplementação de cálcio, vitamina D, que como a gente viu lá no metabolismo ósseo, eles são muito relacionados com essa questão da deposição e da reabsorção de matriz óssea. A gente pode também ter os antirreabsortivos ósseos, que vão impedir a reabsorção da matriz óssea. A gente pode também ter um modulador seletivo do receptor de estrogênio, quando a gente está falando de mulheres na menopausa. A gente pode ter também a suplementação da OPG, como a gente viu, essa enzima está relacionada com a diminuição, a inibição do RANQL, que vai fazer com que ocorra a reabsorção óssea. Além disso, a gente pode usar os biofosfonados, que são aqui a principal medicação que a gente fala quando a gente fala de osteoporose. E aí os biofosfonados, eles reduzem a absorção óssea e vão estimular a atividade osteoblástica. Assim, também inibe a proliferação e também promove a apoptose dos osteoclastos. É contraindicado em pacientes com hipocalcemia, insuficiência renal grave, grávidas e mulheres amamentando. Agora, osteoartrite. A definição de osteoartrite é a perda qualitativa e quantitativa de cartilagem articular, que pode acarretar uma inflamação secundária e é por uma significativa remodelação óssea hipertrófica. Para a gente caracterizar a osteoartrite, diferente da osteoporose, que às vezes não apresentava dor, aqui a gente precisa da presença de dor. Então, é característica da osteoartrite a presença de dor. E aí a gente tem também a insuficiência da cartilagem articular, que vai ser por conta de um predomínio da degradação sobre a síntese, ou seja, um desequilíbrio entre deposição e reabsorção. Em relação à fisiopatologia da osteoartrite, a gente vai ter uma alteração na função do condrócito, que vai levar à liberação de citocinas, e aí a gente vai ter aquela inflamação que eu comentei. Essa inflamação, dependendo do estágio da doença, ela pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave também, o que pode levar o paciente a apresentar um quadro de dor mais intensa. A liberação de citocina, ela leva à remodelação óssea e fraqueza muscular. O dano estrutural à cartilagem é por conta dessa alteração no condrócito, e aí a gente tem influências genéticas relacionadas a anomalias bioquímicas, displasia congênita do quadril, no caso de crianças, e fatores de risco. O primeiro fator de risco que a gente precisa observar é a questão da idade, mas existem também a questão da obesidade, condições metabólicas, como um hipertiroidismo, ou um hiperparatiroidismo, ou um hipoparatiroidismo, mau alinhamento da articulação,
ou seja, a pessoa às vezes sofre uma luxação e promove esse processo de inflamação que pode levar a alteração na função do condrócito. E aí, trauma ou lesão na articulação também pode ser um fator de risco relacionado ao aparecimento da osteoartrite. O quadro clínico. O principal sintoma é a dor articular, que no início ele é inconstante e de menor intensidade. E aí, com a evolução da doença, ele começa a ter uma alta intensidade e se torna de característica mecânica. O que significa? Quando a pessoa está em repouso, quando ela senta ou ela deita, a dor ela diminui ou cessa. Enquanto ela está realizando o movimento, essa dor ela aumenta. A gente vai ter também, no quadro clínico, uma perda gradual da estabilidade articular, crepitação aos movimentos. Em casos com evolução mais grave, a gente pode encontrar uma redução importante na amplitude do movimento, ou seja, a pessoa ela pode precisar de alguma órtese, no caso bengalas, andadores, por conta da dor e da perda de movimento articular. E também, dentro do quadro clínico, a gente também pode encontrar rigidez matinal. Geralmente dura uns 15 minutos.